Olá, pessoal! O nosso passo a passo de hoje é dessa faixinha de bebê maravilhosa. Espero que vocês gostem, mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos vídeos. Isso é muito importante para nós. E agora, sem demora, vamos lá conhecer nossa lista de material. Nós vamos utilizar um pouquinho de cola B6000 ou T6000 que você tiver aí, para poder passar atrás do meu aplique de borboleta. E além de costurar esse feltro aqui atrás, a gente vai também colar com essa cola aqui, tá? Eu coloco esse feltro para garantir que essa borboleta vai ficar em cima do nosso laço, sem cair, sem problema nenhum. Para costurar, linha invisível, tá? Alfinetes para auxiliar no trabalho. Linha de costura. Essa linha aqui para costurar o laço é a linha de nylon 60, mas você também pode usar linha de pipa, tá? Corrente 10. A meinha de seda que a gente está usando aqui, ó, eu não vou ensinar vocês a fazer isso aqui, mas quem quiser saber como preparar a meinha de seda, a gente tem um vídeo aqui no canal que ensina a fazer isso. Vou mostrar para vocês aqui, ó, a marca que eu tô usando, essa é da Fofurinha, é uma das minhas preferidas, tá? Tem a Passo Fofo também, tem a Premium, que são meias boas, mas para mim a que eu mais amo é a Fofurinha. Fita número 2 para fazer acabamento. As fitas que a gente vai trabalhar aqui são número 9 e número 5. Eu estou trabalhando com um pedaço de 15 centímetros de fita número 9, um pedaço de 12 centímetros de fita número 5, um pedaço de 10 centímetros de fita número 5. Eu vou usar aqui também, ó, esse detalhe, que é uma fita de purpurina, em cima da fita de 12 centímetros, tá? Mas esse detalhe aqui é opcional, você usa aí se você achar legal. Também resolvi colocar umas pedrinhas, umas pérolas, sabe? Uma pérola número 4, um straizinho de costura, quem sabe uma pérola número 5, vamos ver se fica legal. Vou colocar esse detalhe especial, as mamães amam, tá? Isso para as bebezinhas. Para cortar todas as fitas, nós utilizamos maquininha de cortar fitas. E para colar, nós vamos usar cola quente da Tec Bond para artesanato, tá? A nossa pistola é da Ladeira, 60 watts. Bom, agora que você já sabe tudo que nós vamos precisar, vamos lá para o nosso passo a passo. Eu sempre começo o trabalho pelo aplique, tá? Porque eu já deixo tudo preparado, na hora que eu tô finalizando, eu já tô na reta final mesmo, tá? Vou tirar aqui mais um pedacinho do feltro, ó, para encaixar aqui atrás, vai dar super certo, né? O que que eu faço? Vou dar uns pontinhos aqui, com a minha linha invisível, tá? Tem que ser invisível, uma linha transparente, por quê? Porque eu não quero que apareça, né? E eu vou girar essa linha em volta da borboleta. Então, é necessário que ela seja transparente. Dei aqui, ó, 3 pontos, mas fica aí a seu critério. A linha invisível, ela é difícil de trabalhar porque ela embola bastante, então muito cuidado, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Vou passar cola aqui. E vou ver com esse feltro aqui em cima, tá? Vou colocar ele aqui e vou fazer o quê? Vou pegar a linha invisível e vou girar aqui, ó, em volta da borboleta, do corpo da borboleta, ó. Girei aqui várias vezes. Vou fazer o quê? Arrematar isso aqui. Gente, é só isso. Aí é deixar descansando isso aqui para a cola grudar e colar em cima do seu lacinho, tá? Você não vai ter problema nenhum, ele vai ficar bem seguro e com a cola especial, né? A cola certa, a cola quente para artesanato, aí sim. Se você quiser arrancar, vai ser difícil, viu? Bom, vamos para o próximo passo. Eu vou pegar aqui a fita de 12 centímetros, vou colocar aqui a purpurina em cima dela, vou dobrar aqui ao meio. Lembrando, né? Você pode colocar outra cor de fita, você pode deixar a mesma cor, fica lindo. Fica aí na sua criatividade. Vou encontrar as extremidades aqui, ultrapassando mais ou menos 1 centímetro de fita. Vou centralizar isso aqui e vou segurar tudo com um alfinete, tá? Fiz isso, vou pegar essa fita aqui de 15 centímetros, vou dobrar ao meio, achar o centro aqui, vou dobrar as pontinhas, ultrapassando mais ou menos 1 centímetro, e vou segurar aqui, ó, com um alfinetinho, tá? Fiz isso, ótimo. Vou pegar essa aqui, essa fita, e vou colocar ela aqui, em cima desse laço. Vou descer ela um pouco, descer ela um pouquinho aqui, em relação a essa parte de baixo, porque a gente vai ter uma ponta aqui na hora de fazer a costura. Ela pode dar uma diferencinha. Então, aqui eu vou deixar um pouco menor do que aqui, ó. Vocês estão reparando aí, né? Ok?
Fiz isso, ó, tá centralizado. Eu vou vir aqui, ó, vou colocar um alfinete, vou vir aqui, vou colocar um alfinete, certo? E agora eu vou pegar essa de 10 centímetros aqui, ó, vou dobrar ao meio, certo? Para mim saber aqui onde é o centro também, para eu deixar ela centralizadinha, ó. E aí eu vou vir, eu vou colocar ela aqui, assim. Vocês lembram que eu falei para vocês, né, que eu ia deixar um pouquinho mais baixa essa aqui, por causa desse extra aqui de fita, tá? Então, venho aqui e vou colocar um alfinete. Você pode também segurar com presilha de bico de pato também, se você preferir. O bordado, a gente vai fazer um bordadinho bem aqui no cantinho. Se você quiser, você já pode fazer esse bordado. Eu não gosto muito de fazer agora por causa dos alfinetes. A linha invisível pega demais. Então, eu prefiro costurar, tirar todos os alfinetes para depois bordar. Mas, se você preferir, já pode fazer aqui. Vamos costurar. Eu vou dar o primeiro ponto aqui, ó, tá? Só no laço, só na fita número 9. Já vou tirar esses alfinetes aqui. Vou vir aqui agora pegando inclusive o laço da fita número 5 para dar o segundo ponto. Vamos aqui no terceiro. No quarto, quinto e no sexto ponto, que é só na fita da base não, das pontas, tá? Então, eu dei um aqui fora, o segundo dentro, o terceiro dentro, o quarto dentro, o quinto na 9 e o sexto lá fora. Vou puxar aqui os alfinetes, tirei todos, e agora, com muito cuidado, a gente vai fazer o quê? Vai dobrar, né? Vai puxar para fazer as dobras desse laço. Então, a gente puxa aqui e a gente gira. Fizemos isso. Vamos fazer aqui um nozinho. Fizemos. Certo? Ele vai ficar desse jeito aqui. Olha que lindo. Vamos cortar aqui a fita, tá? Vou dar mais um nozinho aqui para garantir. Temos que fazer o acabamento das pontas e o acabamento do centro. Eu quero fazer o acabamento das pontas aqui redondinho. Para isso, eu vou usar esse molde de alumínio, que eu fiz com latinha de bebida, tá? Mas você pode usar aí só a tesoura mesmo, vir aqui, cortar de um lado, do outro, que dá super certo. Eu gosto de fazer assim, porque a gente já corta, já sela, não precisa usar o isqueiro, né? E fica sempre igualzinho todos os acabamentos que a gente faz. Eu fiz uma marcação aqui, que eu coloco bem pertinho do laço aqui, e vou fazer o corte, tá? Mas aí você corta do seu jeitinho aí, no seu ateliê, tá? Vou vir aqui, a mesma coisa, coloco a marcação aqui onde eu quero, né? Que vai ficar do mesmo tamanho aqui do outro lado. E venho aqui e tiro a pontinha. Olha só. A gente tem vídeo aqui no canal também ensinando a fazer moldes usando latinha de alumínio, se você não souber como faz isso, tá bom? Agora, vamos lá, vamos fazer o bordadinho aqui. Então, vamos lá. É só simplesmente venho aqui com a linha invisível, ó. Vou puxar aqui. E aí, eu venho colocando aqui, vou colocar já o strass e as duas pérolas. Eu peguei uma pérola número 4 e uma pérola número 5, tá? Então, eu venho aqui, vou colocar os 3 aqui na agulha e vou descer. Gente, esse bordadinho aqui é o mais amado, sabe? É o que eu mais recomendo vocês fazerem. É uma coisa simples, é baratinho e deixa o seu laço com um toque todo especial, que as mamães, assim, ficam apaixonadas, tá? Então, venha. Você já passou aqui, vou passar mais uma vez aqui para fechar a voltinha. Eu vou passando de novo por dentro das peças, que daí forma um triângulozinho, ó. E aí é só eu prender esse triângulozinho aqui em cima do laço. Fazer aqui no vídeo é mais demorado, mas isso aqui não demora, é rápido, tá? É porque para fazer no vídeo é difícil, não é tão fácil como a gente fazer perto do corpo, né? A gente fica com o braço longe aqui. Então, vamos lá. Ó, o que eu tô fazendo? Só tô prendendo essas pérolas aqui e esse strass de costura, tá? Tô voltando a agulha aqui,
A gente fez o triângulo e a gente vai prendendo as linhas que saíram aqui. No strass tem 2 portinhas de entrada para agulha. A gente passou a linha nenhuma, então eu vou ver se eu consigo aqui, ó, dar um pontinho para passar na outra aqui, porque daí ele fica mais retinho, tá? Só toma cuidado para você, na hora que for passar, você não furar o laço de baixo, tá? Então venho aqui, vou passar por aqui, pronto. E agora eu vou descer aqui. Pronto, gente. Tá feito. O que que a gente vai fazer aqui? Dar um nozinho, né? Como sempre. Então, a gente vem aqui e dá o nó. Tem que fazer o acabamento bem feito, porque isso aqui é para bebê, né? E bebê passa a mão. E isso aqui não pode sair do lugar. Sempre procure fazer coisas para bebê costurada, né? Que é para ficar mais seguro. Olha só que encanto, gente. Lindo, né? Vamos lá. Nós vamos pegar agora fita número 2, vou passar um pouquinho de cola aqui, certo? Vou vir aqui, ó, vou começar o acabamento na frente do laço. Vou girar aqui, ó. Passar um pinguinho de cola. E aí eu vou girar aqui, vou me preparar aqui para fazer o próximo giro. Mas antes eu vou pegar a meinha de seda e vou colar ela atrás do laço, tá? A gente vem aqui, ó, passa uma colinha aqui e cola a meinha de seda aqui, tá? Então, você vem com cuidado aqui, cola, certo? Agora, você vai girar aqui a fita. Passa aqui por trás da meinha. Eu não costumo colocar cola aqui, para não ficar grosso. E eu já vou fazer o quê? Vou cortar aqui a fita. E por que que eu tô cortando aqui na frente essa fita? Por que que eu não cortei essa fita para finalizar atrás? Porque a gente vai colocar a borboleta aqui e, consequentemente, a gente vai esconder, tá? Esse acabamento aqui. Então, o seu laço fica com acabamento perfeito, ninguém vai ver, tá tudo escondido, tá? Então, você vem aqui, passa uma colinha quente aqui e aplica a borboletinha aqui em cima. Olha que fofura, gente, tenho certeza que as mamães vão amar. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje, mas antes de deixar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos. Muito obrigada por ter vindo até aqui e eu encontro você numa próxima aula. Tchau, tchau!